Chocante! A babá inocente encontra-se na cama do rico e descobre um segredo surpreendente. Clara nunca imaginou que, aceitando o emprego na mansão de Eduardo, um magnata de negócios, sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Assim que cruzou o portão de ferro forjado, com sua pintura dourada reluzente, a jovem sentiu uma onda de deslumbramento misturada a uma pontada de medo. A mansão, cercada por um jardim exuberante, parecia saída de um filme. Os muros altos e os arbustos ornamentais, podados com perfeição, só deixavam Clara mais inquieta. Desde o primeiro dia, cuidando das crianças, dois pequenos seres travessos e curiosos, que se revelaram não apenas filhos, mas prisioneiros em uma atmosfera de luxo sufocante. Clara percebeu que algo na casa era estranho. Os sussurros dos empregados ecoavam como fantasmas nas salas vazias. Olhares furtivos, cocados entre os adultos, e um silêncio pesado que permeava cada canto criavam uma sensação ameaçadora. A babá inocente, com seu coração puro, não entendia a gravidade da situação ao seu redor. A rotina era preenchida com histórias e brincadeiras, mas para Clara havia sempre uma sombra a espreitar. Certa noite, enquanto os pequenos dormiam, Clara decidiu explorar os corredores opulentos da mansão. Salas decoradas, com lustres deslumbrantes e obras de arte de valor inestimável, mas tudo parecia carregar um peso que ia além da riqueza. Ela caminhou até uma biblioteca antiga, onde o cheiro de livros e madeira envelhecida invadiu suas narinas, e encontrou um livro empoeirado com a capa desgastada. Ao abri-lo, um pedaço de papel desabou, uma foto antiga, amarelada, mostrando uma mulher de olhar triste e um homem que Clara logo reconheceu. Era Eduardo, mas com uma expressão que nunca vira. A curiosidade a consumiu. O que significava aquilo? Clara se viu mergulhada em um mistério que a envelopava como uma névoa, repleta de perguntas e segredos. Quando estavam juntos, as crianças mencionavam constantemente a mamãe. Mas onde estaria a mãe deles? A atmosfera se tornava mais densa a cada dia. Clara sentia um aperto no peito, uma inquietação a consumir seu espírito. Ela precisava desvendar as verdades ocultas, mas temia pelas crianças, que pareciam estar entre a vida e a escuridão. Seus instintos a alertavam. Algo estava muito errado. Um evento inesperado, um grito abafado à meia-noite, fez seus cabelos ficarem em pé. Clara correu para ver o que estava acontecendo e, no desespero, tomou uma decisão impensável: devotar-se não apenas ao cuidado das crianças, mas também a descobrir a verdade que poderia sacrificar sua paz e, quem sabe, sua vida. Porém, a conexão dela com o mistério dos Ricardos se aprofundava. No fundo, ela sabia que revelações perigosas a aguardavam. A pergunta a consumia e a torturava. Deveria proteger a inocência das crianças e deixar os segredos na escuridão? Ou expor a verdade e arriscar tudo? O dilema moral martelava em sua mente, enquanto ela encarava a realidade aterrorizante em que se metera. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa
Aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara observou o relógio na parede da mansão. O ponteiro parecia se arrastar, como se o tempo ao redor estivesse estagnado. O grito abafado ainda ecoava em sua mente. Uma onda de pânico a dominava, mas ela respirou fundo e decidiu continuar sua busca pela verdade. O que estava acontecendo nas sombras daquela casa? Os pequenos continuavam dormindo, alheios ao horror e à agitação que tomavam conta da babá. Clara deixou a biblioteca e se moveu como uma sombra pelos corredores. Um barulho vindo do andar de cima a chamou. O som de algo pesado caindo a fez congelar. Ela subiu as escadas lentamente, cada passo rangendo sob seus pés, o coração pulsando rápido como um tambor. Ao chegar ao último patamar, a porta do quarto de Eduardo estava entreaberta. Clara hesitou. O instinto a alertava, mas a curiosidade a levou adiante. Ela empurrou a porta, que se abriu com um gemido. A luz do luar entrava pela janela, iluminando o quarto opulento, repleto de móveis elegantes, mas como tudo na mansão, havia algo sombrio no ar. Neste momento, Clara viu a figura de Eduardo sentado à mesa, a expressão angustiada. O homem não percebeu a entrada dela. Ele estava ao telefone, sua voz baixa, mas Clara conseguiu ouvir algumas palavras. Ela não pode descobrir. As crianças! Precisamos manter isso em segredo. Algo dentro dela se quebrou. Eduardo olhou para cima e, ao ver Clara, um choque atravessou seu rosto. Clara, o que você está fazendo aqui? A intensidade em sua voz deixou claro que ele estava mais assustado do que ela. Eu ouvi um barulho. O que está acontecendo? Clara forçou a voz, tentando esconder seu tremor. A resposta dele surgiu como um sopro. Nada, apenas um mal-entendido. Antes que pudesse reagir, o celular de Eduardo vibrou sobre a mesa. Um novo alerta. Ele atendeu, mas Clara viu sua expressão mudar, a pele pálida, os olhos arregalados de terror. Não! Como você sabe disso? Ele gaguejou, interrompendo a ligação abruptamente. O medo em seu olhar não deixava margem para dúvidas. Algo grave estava em jogo. Clara sentiu um frio na espinha. Eduardo, o que está acontecendo? O que você está escondendo de Nin? A insistência em sua voz fez com que ele hesitasse. E Clara aproveitou a fraqueza dele. As crianças, o que aconteceu com a mãe delas? Eduardo se levantou, indignado, e ela pôde sentir a raiva e o desespero em seu corpo. Você não deve se envolver, Clara. Isso não é seguro. Seus olhos refletiam um turbilhão de emoções. Mas havia algo mais. Uma ferida não curada. Um trauma. Antes que ela conseguisse processar tudo, um barulho de vidro se quebrando fez o coração dela disparar. Ocorreu uma explosão de vozes do andar de baixo. Clara virou-se bruscamente. O chão estava tremendo e o eco de gritos e convulsões surgia de todos os lados. Ela percebeu que a situação estava se complicando a um nível alarmante. Algo que ia além das lendas sobre a mansão. Desça, agora! Eduardo gritou, o rosto transformado, uma expressão de pura súplica. Mas Clara hesitou. No fundo, ela sabia que não estava apenas lidando com segredos de família. Algo mais sombrio estava prestes a se revelar. Um
estrondo mais forte reverberou pelo corredor e, de repente, a porta do quarto explodiu. Clara foi arrastada para trás, caindo ao chão. Quando olhou para cima, a figura de um homem desconhecido obstruiu a entrada. Um sorriso maligno em seus lábios. Ah, finalmente vamos acabar com isso. Ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Não era apenas um segredo, era uma armadilha. E o que Eduardo tinha tentado esconder? A verdade era mais perigosa do que ela jamais poderia imaginar. O que mais estava em jogo? E a vida das crianças estava em perigo. A única certeza que ficou foi: Clara deve agir rápido, ou tudo que ela ama estará perdido para sempre. Clara ficou paralisada no chão, com o coração na boca. O homem estranho na porta tinha um sorriso maligno, e o pavor a envolveu como um cobertor pesado. Eduardo se colocou na frente dela, mas Clara podia ver o medo em seus olhos. Ele sabia que a situação tinha tomado um rumo que não poderia controlar. "Quem é você?" Eduardo gritou, a voz tremendo. O homem apenas riu, uma risada fria e sem emoção que ecoou pela sala. "Você não sabe, Eduardo. A verdade tem um jeito de vir à tona. E hoje é o dia dela. Ela está aqui, não é verdade?" Ele apontou com um dedo acusador na direção de Clara, como se ela fosse a causa de tudo. Clara tentou se levantar, mas seu corpo parecia uma âncora. A adrenalina corria em suas veias e o desejo de proteger as crianças disparava dentro dela. "O que você quer?" Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, a garganta seca e a respiração ofegante. "Apenas fazer o que você não conseguiu, Eduardo." O homem se divertia com o jogo de palavras, cada sílaba acordando o ar denso da sala. Clara sentia que algo estava prestes a estourar. "Você pensou que poderia manter isso em segredo? Mas as coisas mudaram." "As crianças precisam saber a doce verdade que você escondeu." Eduardo ficou pálido como uma folha de papel. "Chega, não coloque as crianças nisso." Ele avançou um passo, mas o homem o impediu com um gesto. "Tarde demais para ser o herói, não acha? Elas já estão no centro disso tudo." De repente, um tremor atravessou a mansão. O chão vibrou sobre os pés de Clara e as luzes tremeluziam. E então, um estrondo ensurdecedor. Uma explosão vinda do andar de baixo, seguida por gritos de pânico das crianças. O terror àquela realidade tomou conta de Clara. "Clara, vá, proteja-as!" Eduardo gritou, mas ela não conseguia mover os pés. O homem a encarava com um sorriso malicioso, enquanto os ecos da confusão cresciam. "Você sabia que essa casa é apenas uma fachada? Um cenário para esconder uma mente doentia e uma vida de mentiras." Ele avançou em direção a Clara, mas Eduardo o deteve. "Chega! Se você fizer qualquer coisa com ela, não vou hesitar em..." A frase ficou no ar, cortada pela urgência do momento. Mas a verdade desvelava-se diante de Clara, como uma cortina sendo afastada. Essa situação, esses segredos, essa casa, tudo era mais do que aparentava. Um arrepio percorreu sua espinha. As crianças. O que queria delas? Então, a porta se abriu subitamente, e as duas crianças vestidas em seus pijamas apareceram, espiando a cena com olhos arregalados e rostos pálidos. "Mamãe!" Uma das crianças chamou, e o instinto de proteção de Clara disparou. Elas pareciam perdidas, confusas, e o olhar atento da menina curioso. "Voltamos!" gritou a criança. O homem desconhecido parou de rir. Os olhos dele se estreitaram.
e sua expressão se tornou sombria em um instante. Ah, olhem só! A verdade vem em várias formas, não é? Eduardo ficou em pânico. Saia daqui, vá para o quarto e não saiam até eu dizer, ele ordenou. Mas a atmosfera mudou drasticamente. O homem se virou para as crianças e disse: Sabem, meninos, há coisas que vocês ainda não entendem sobre a sua história, sobre a mamãe de vocês. Clara sentiu seu mundo desabar. A verdade estava prestes a romper a bolha de inocência que ela tentava proteger. Não, não faça isso! Ela implorou. E uma onda de desespero a dominou. Como assim? Sobre a mãe delas? E que estava insinuando? As palavras dele ressoavam como um eco sombrio em sua mente. Uma fenda se abriu na realidade. Clara ficou tensa. A reviravolta na narrativa foi rápida. E o que inicialmente parecia uma casa luxuosa, agora se transformava em uma prisão de segredos perigosos, com as crianças no meio de tudo. O homem sorriu. O que você vai fazer agora, Clara? Protegê-las ou enfrentar a verdade? A escolha é sua, mas há consequências em qualquer decisão. O peso da dúvida pairava no ar e Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. O que de fato aconteceria com as crianças? E mais importante, quem era ela realmente naquela história? Seus olhos se encontraram brevemente com Eduardo e ali estava um misto de alívio e terror. Todos em um único momento. O dilema a esmagava. O que ela faria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Clara ficou paralisada no chão, com o coração na boca. O homem estranho na porta tinha um sorriso maligno. E o pavor a envolveu como um cobertor pesado. Eduardo se colocou na frente dela. Mas Clara podia ver o medo em seus olhos. Ele sabia que a situação tinha tomado um rumo que não poderia controlar. Quem é você? Eduardo gritou, a voz tremendo. O homem apenas riu, uma risada fria e sem emoção, que ecoou pela sala. Você não sabe, Eduardo. A verdade tem um jeito de vir. A dona! E hoje é o dia dela. Ela está aqui, não é verdade? E apontou com um dedo acusador na direção de Clara, como se ela fosse a causa de tudo. Clara tentou se levantar, mas seu corpo parecia uma âncora. A adrenalina corria em suas veias e o desejo de proteger as crianças disparava dentro dela. O que você quer? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, a garganta seca e a respiração ofegante. Apenas fazer o que você não conseguiu, Eduardo. O homem se divertia com o jogo de palavras, cada sílaba cortando o ar denso da sala. Clara sentia que algo estava prestes a estourar. Você pensou que poderia manter isso em segredo, mas as coisas mudaram. As crianças precisam saber a doce verdade que você escondeu. Eduardo ficou pálido como uma folha de papel. Chega! Não coloque as crianças nisso! Ele avançou um passo, mas o homem o impediu com um gesto. Tarde demais para ser o herói, não acha? Elas já estão no centro disso tudo. De repente, um tremor atravessou a mansão. O chão vibrou sob os pés de Clara e as luzes tremeluziam. E então, um estrondo ensurdecedor. Uma explosão vinda do andar de baixo, seguida por gritos de pânico das crianças. O terror àquela realidade tomou conta de Clara. Clara! Vá! Proteja-as! Eduardo gritou. Mas ela não conseguia mover os pés. O homem a encarava com um sorriso malicioso, enquanto os ecos da confusão cresciam. Você sabia que essa casa é apenas uma fachada? Um cenário para esconder uma mente doentia e uma vida de mentiras. Ele avançou em direção a Clara, mas Eduardo o deteve. Chega!
Se você fizer qualquer coisa com ela, não vou hesitar em. A frase ficou no ar, cortada pela urgência do momento. Mas a verdade desvelava-se diante de Clara, como uma cortina sendo afastada. Essa situação, esses segredos, essa casa, tudo era mais do que aparentava. Um arrepio percorreu sua espinha. As crianças, o que ele queria delas? Então a porta se abriu subitamente e as duas crianças, vestidas em seus pijamas, apareceram, espiando a cena com olhos arregalados e rostos pálidos. Mamãe? Uma das crianças chamou, e o instinto de proteção de Clara disparou. Elas pareciam perdidas, confusas, e o olhar atento da menina curioso. Voltamos! Gritou a criança. O homem desconhecido parou de rir. Os olhos dele se estreitaram e sua expressão se tornou sombria em um instante. Ah, olhem só! A verdade vem em várias formas, não? Ei! Eduardo ficou em pânico! Saia daqui, vá para o quarto e não saiam até eu dizer! Ele ordenou, mas a atmosfera mudou drasticamente. O homem se virou para as crianças e disse: Sabem, meninos, há coisas que vocês ainda não entendem sobre a sua história, sobre a mamãe de vocês. Clara sentiu seu mundo desabar. A verdade estava prestes a romper a bolha de inocência que ela tentava proteger. Não, não faça isso! Ela implorou. E uma onda de desespero a dominou. Como assim? Sobre a mãe delas. O que ele estava insinuando? As palavras dele ressoavam como um eco sombrio em sua mente. Uma fenda se abriu na realidade. Clara ficou tensa. A reviravolta na narrativa foi rápida. E o que inicialmente parecia uma casa luxuosa, agora se transformava em uma prisão de segredos perigosos. Pom! As crianças no meio de tudo. O homem sorriu. O que você vai fazer agora, Clara? Protegê-las ou enfrentar a verdade? A escolha é sua, mas há consequências em qualquer decisão. O peso da dúvida pairava no ar, e Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. No meio da tensão, tudo virou um turbilhão, quando, de repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo, e uma figura familiar entrou correndo, envolta em uma nuvem de poeira e caos. Clara reconheceu em choque a mulher da foto que tinha visto na biblioteca, a mãe das crianças. Sorrindo, mas com um olhar de desespero, ela gritou: Eduardo, não você também! Eles estão vindo! O ar ficou pesado. As crianças olharam para a mãe, atordoadas e confusas. Clara sentiu o mundo girar. A verdade que pensou conhecer estava limpando em pedaços. Eduardo gaguejou. Érica? Mas você está... As palavras morreram na garganta dele. A mulher virou-se para Clara, um brilho de reconhecimento e dor nos olhos. Clara, você precisa confiar em mim. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Não estamos seguros aqui. Eduardo a olhou com um misto de amor e traição. E as crianças, com os olhinhos arregalados, mal entendiam a confusão. Clara se sentia perdida. A segurança que ela tinha por trás daquele sorriso era um eco distante. O homem estranho começou a rir novamente, satisfeito com a reviravolta. Vocês achavam que podiam esconder-se da verdade? Bem-vindos ao círculo familiar, gritou, sorrindo como um predador. Clara ficou paralisada. O que mais estava escondido? Ela estava em uma armadilha, e agora os laços que uniam todos pareciam prestes a quebrar. Uma escolha muito maior estava diante dela, e o que se desenrolava era apenas o começo de uma tempestade. Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A figura da mulher que um dia foi apenas uma imagem em uma foto, agora estava ali, na carne e osso, trazendo um turbilhão de emoções. Érica, a mãe das crianças. Eduardo, não, você também.
A voz dela tremia. O olhar que trocava com ele era carregado de dor e confusão. Clara ultrapassou a barreira da realidade. O que era suposto ser um abrigo, agora se revelava um campo de batalha emocional. Mas você estava morta! Eduardo gaguejou, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem desconhecido, que até aquele momento parecia ser uma ameaça, ficou em silêncio, seu sorriso se desvanecendo à medida que o drama se desdobrava. Não, posso explicar agora, mas precisamos sair daqui. Érica insistiu, desesperada. As crianças correram para frente, os rostos angelicais marcados pela inocência, mas agora também atormentados pela confusão. Mamãe, você está viva? Por que não voltamos antes? Uma das crianças questionou, os olhos brilhando de expectativa. Érica se agachou, estendendo os braços. Eu virei, meus amores, mas não temos tempo. Eles vêm. Clara se sentiu enjoada. Então, era verdade. A mulher que ela admirava na foto estava ali. Mas o que estava sendo escondido? O homem na porta franziu a testa, nervoso, como se a revelação o fizesse perder o controle. O clima mudava, e Clara sabia que a bomba estava prestes a explodir. Você não consegue escapar da verdade, Érica, gritou o estranho, com um tom ameaçador. Sua vida, suas escolhas, tudo isso está prestes a ser exposto. A tensão era palpável, e o ambiente parecia se enrugar sob o peso de tantas emoções. Eduardo, ainda atordoado, caminhou na direção de Érica, buscando uma explicação que parecia não ter. O que você quer dizer com escolhas? O que você fez? Uma expressão de raiva e medo cruzou o rosto dela. Você sabe que eu não tenho culpa. Eu fiz o que pude para preservar nossas crianças. As palavras vinham carregadas de dor e um ressentimento que Clara nunca tinha percebido. Quem era aquela mulher realmente? O estranho riu, mas não de alegria. Era uma risada sombria, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Claro, preserve! A vida continua, até que os segredos venham à tona. Um barulho insuportável irrompeu do andar de baixo, como se o próprio chão estivesse se despedaçando. Clara olhou em volta, o medo se intensificando, e as crianças começaram a chorar. A realidade estava desmoronando. A casa, antes magnífica, agora parecia um labirinto de horror. Vá, corra! Eduardo gritou, virando-se para as crianças. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, o estranho avançou. Ele os encarava como se quisesse devorar essa nova revelação. Vocês não devem estar aqui para escutar isso. O fim está muito próximo. Clara franziu a testa. Mangos pesados de um eco distante subiam pelas paredes, e a tensão era eletricidade. O que você quer dizer? O que vem a seguir? O que estava tão próximo que deixava todos em pânico. Ah, Clara, você vai ver! A verdade é como um fantasma. Quanto mais tentam se esconder, mais ela vem até você. Ele provocou, e nesse momento algo dentro de Clara despertou. Ela viu afinal. A conexão que os unia não era apenas a proteção das crianças, mas uma chama de dados que ainda não se manifestava. Todo o seu sofrimento, é isso que você queria preservar? Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e um clarão vindo de fora fez todos se virarem. As janelas da mansão estouraram em pedaços de vidro e estilhaços, um ataque repentino que transformou o encantamento da casa em caos absoluto. Clara se sentiu puxada para um novo abismo. Érica, o que está acontecendo? Eduardo gritou, agarrando a mão de Clara. Mas ela se desvencilhou, o coração disparando.
Precisamos nos mover. Clara sentia a urgência. O que havia se transformado era o que restava da vida que conheciam. E a chave estava no que ainda não foi revelado. Cada segundo contava. Nesse momento, um misto de relâmpagos cortou. O céu e a resposta foi dada. A verdade não era apenas uma desilusão, mas um abalo sísmico. Ela entendeu, a vida deles nunca mais seria a mesma. Agora, sobrevivência tomava o lugar da segurança. Um grito ecoou pelas paredes da mansão, enquanto a escuridão se aproximava, e todos sabiam, nada poderia voltar ao que era. A escolha de Clara estava prestes a ser testada de uma forma que ela nunca havia imaginado. O que era realmente importante? O que faria com a nova verdade, agora puxada para o centro de sua vida? A sombra da dúvida pairava sobre eles como um eco distante, enquanto algo muito mais sinistro se aproximava das sombras da mansão. A batalha verdadeira estaria apenas começando. Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A figura da mulher que um dia foi. Apenas uma imagem em uma foto agora estava ali na carne e osso, trazendo um turbilhão de emoções. Érica, a mãe das crianças. Eduardo, não, você também! A voz dela tremia. O olhar que tocava com ele era carregado de dor e confusão. Clara ultrapassou a barreira da realidade. O que era suposto ser um abrigo agora se revelava um campo de batalha emocional. Mas você estava morta? Eduardo gaguejou, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem desconhecido, que até aquele momento parecia ser uma ameaça, ficou em silêncio. Seu sorriso se desvanecendo à medida que o Brahma se desdobrava. Não posso explicar agora, mas precisamos sair daqui. Érica insistiu, desesperada. As crianças correram para a frente, os rostos angelicais marcados pela inocência, mas agora também atormentados pela confusão. Mamãe, você está viva? Por que não voltamos antes? Uma das crianças questionou, os olhos brilhando de expectativa. Érica se agachou, estendendo os braços. Eu virei, meus amores! Mas não temos tempo, eles vêm! Clara se sentiu enjoada. Então era verdade. A mulher que ela admirava na foto estava ali. Mas o que estava sendo escondido? O homem na porta franziu a testa, nervoso, como se a revelação o fizesse perder o controle. O clima mudava. E Clara sabia que a bomba estava prestes a explodir. Você não consegue escapar da verdade, Érica! Gritou o estranho, com um tom ameaçador. Sua vida, suas escolhas, tudo isso está prestes a ser exposto. A tensão era palpável e o ambiente parecia se enrugar sob o peso de tantas emoções. Eduardo, ainda atordoado, caminhou na direção de Érica, buscando uma explicação que parecia não ter. O que você quer dizer com escolhas? O que você fez? Uma expressão de raiva e medo cruzou o rosto dela. Você sabe que eu não tenho culpa. Eu fiz o que pude para preservar nossas crianças. As palavras vinham carregadas de dor e um ressentimento que Clara nunca tinha percebido. Quem era aquela mulher realmente? O estranho riu, mas não de alegria. Era uma risada sombria, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Claro, preserve. A vida continua até que os segredos venham à tona. Um barulho insuportável irrompeu do andar de baixo, como se o próprio chão estivesse se despedaçando. Clara olhou em volta, o medo se intensificando, e as crianças começaram a chorar. A realidade estava desmoronando. A casa, antes magnífica, agora parecia um labirinto de horror. Vá, corra! Eduardo gritou, virando-se para as crianças. Mas antes que...
pudesse tomar qualquer ação, o estranho avançou. Ele os encarava como se quisesse devorar essa nova revelação. Vocês não devem estar aqui para escutar isso. O fim está muito próximo. Clara franziu a testa. Mangos pesados de um eco distante subiam pelas paredes. E a tensão era a eletricidade. O que você quer dizer? O que vem a seguir? O que estava tão próximo que deixava todos em pânico. Ah, Clara, você vai ver. A verdade é como um fantasma. Quanto mais tentam se esconder, mais ela vem até você. Ele provocou, e nesse momento algo dentro de Clara despertou. Ela viu, afinal, a conexão que os unia não era apenas a proteção das crianças, mas uma chama de dados que ainda não se manifestava. Todo o seu sofrimento, é isso que você queria preservar? Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e um clarão vindo de fora fez todos se virarem. As janelas da mansão estouraram em pedaços de vidro e estilhaços. O ataque repentino que transformou o encantamento da casa em caos absoluto. Clara se sentiu puxada para um novo abismo. Érica, o que está acontecendo? Eduardo gritou, agarrando a mão de Clara, mas ela se desvencilhou, o coração disparando. Precisamos nos mover. Clara sentia a urgência. O que havia se transformado era o que restava da vida que conheciam, e a chave estava no que ainda não foi revelado. Cada segundo contava. Nesse momento, um misto de relâmpagos cortou o céu e a resposta foi dada. A verdade não era apenas uma desilusão, mas um abalo sísmico. Ela entendeu. A vida deles nunca mais seria a mesma. Agora, sobrevivência tomava o lugar da segurança. Então, um grito histérico ecoou da biblioteca. Clara virou-se, e uma sombra conhecida saltou para a sala. Era o velho jardineiro, abatido e ofegante. Ele tremia e num sopro soltou a revelação. A chave está em você, Clara. Você é a filha deles. A sala caiu em silêncio. As palavras dele reverberaram nas paredes como um trovão. Clara ficou paralisada. Filha? Filha de quem? Eduardo e Érica a olharam com os rostos pálidos. O mundo girou de novo, agora em uma nova direção. Tudo o que ela acreditava ter construído, cada laço de amor que conhecia, agora balançava pela verdade. Eu não, isso é impossível, Clara conseguiu murmurar, o choque a envolvendo como uma onda. As crianças a olharam com olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Está na hora de encarar o que realmente somos, disse o jardineiro, a voz quebrada, mas firme. A mansão esconde segredos que nem você pode imaginar, Clara. Clara piscou, tentando processar tudo. O que significava isso? A verdade estava ali, na sua cara. O que ela deveria fazer agora? O que mais estava escondido? A batalha estava longe de terminar. E a tempestade que havia se formado na mansão se tornava cada vez mais feroz. Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A figura da mulher que um dia foi apenas uma imagem e uma foto, agora estava ali, na carne e osso, trazendo um turbilhão de emoções. Érica, a mãe das crianças. Eduardo, não você também. A voz dela tremia. O olhar que trocava com ele era carregado de dor e confusão. Clara ultrapassou a barreira da realidade. O que era suposto ser um abrigo, agora se revelava um campo de batalha emocional. Mas você estava morta! Eduardo gaguejou, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem desconhecido, que até aquele momento parecia ser uma ameaça, ficou em silêncio. Seu sorriso,
se desvanecendo à medida que o drama se desdobrava. Não posso explicar agora, mas precisamos sair daqui! Érica insistiu, desesperada. As crianças correram para a frente, os rostos angelicais marcados pela inocência, mas agora também atormentados pela confusão. Mamãe, você está viva! Por que não voltamos antes? Uma das crianças questionou, os olhos brilhando de expectativa. Érica se agachou, estendendo os braços. Eu virei, meus amores, mas não temos tempo. Eles vêm! Clara se sentiu enjoada. Então era verdade. A mulher que ela admirava na foto estava ali. Mas o que estava sendo escondido? O homem na porta franziu a testa, nervoso como se a revelação o fizesse perder o controle. O clima mudava e Clara sabia que a bomba estava prestes a explodir. Você não consegue escapar da verdade, Érica! Gritou o estranho, com um tom ameaçador. Sua vida, suas escolhas, tudo isso está prestes a ser exposto. A tensão era palpável e o ambiente parecia se enrugar sob o peso de tantas emoções. Eduardo, ainda atordoado, caminhou na direção de Érica, buscando uma explicação que parecia não ter. O que você quer dizer com escolhas? O que você fez? Uma expressão de raiva e medo cruzou o rosto dela. Você sabe que eu não tenho culpa. Eu fiz o que pude para preservar nossas crianças. As palavras vinham carregadas de dor e um ressentimento que Clara nunca tinha percebido. Quem era aquela mulher realmente? O estranho riu, mas não de alegria. Era uma risada sombria, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Claro, preserve! A vida continua, até que os segredos venham à tona. Um barulho insuportável irrompeu do andar de baixo, como se o próprio chão estivesse se despedaçando. Clara olhou em volta, o medo se intensificando. E as crianças começaram a chorar. A realidade estava desmoronando. A casa, antes magnífica, agora parecia um labirinto de horror. Vá! Corra! Eduardo gritou, virando-se para as crianças. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, o estranho avançou. Ele os encarava como se quisesse devorar essa nova revelação. Vocês não devem estar aqui para escutar isso. O fim está muito próximo. Clara franziu a testa. Mangos pesados de um eco distante subiam pelas paredes, e a tensão era eletricidade. O que você quer dizer? O que vem a seguir? Ah, Clara, você vai ver. A verdade é como um fantasma. Quanto mais tentam se esconder, mais ela vem até você. Ele provocou, e nesse momento, algo dentro de Clara despertou. Ela viu, afinal, a conexão que os unia não era apenas a proteção das crianças, mas uma chama de dados que ainda não se manifestava. Todo o seu sofrimento é isso que você queria preservar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, fez todos se virarem. As janelas da mansão estouraram em pedaços de vidro e estilhaços. Um ataque repentino que transformou o encantamento da casa em caos absoluto. Clara se sentiu puxada para um novo abismo. Érica! O que está acontecendo? Eduardo gritou, agarrando a mão de Clara, mas ela se desvencilhou, o coração disparando. Precisamos nos mover. Clara sentia a urgência. O que havia se transformado era o que restava da vida que conheciam. E a chave estava no que ainda não foi revelado. Cada segundo contava. Nesse momento, um misto de relâmpagos cortou o céu e a resposta foi dada. A verdade não era apenas uma desilusão, mas um abalo sísmico. Ela entendeu.
A vida deles nunca mais seria a mesma. Agora, sobrevivência tomava o lugar da segurança. Não! Não pode ser! Gritou o jardineiro, os olhos arregalados. Eu não pensei que você descobriria assim. Não antes que estivesse pronta. A sala foi preenchida com um silêncio mortal. Clara congelou. Descobrir o quê? O que você está escondendo? Ela olhou para o jardineiro, seu coração batendo um descompasso. O homem avançou, mas cada passo parecia retumbante na tensão do momento. A verdade sobre quem você realmente é. Clara, você não é apenas filha. Você é a chave para tudo isso. Você é a razão pela qual estamos sendo caçados. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação pesava sobre ela, como se as paredes da mansão fossem feitas de puro desespero e solidão. A razão? Do que você está falando? Seu passado, o passado de sua mãe, é maior do que você consegue imaginar. O que ela escondeu pode destruir não só vocês, mas o mundo inteiro. O homem parecia prestes a desmoronar sob o peso de suas trotas palavras. Parem de falar em enigmas. O que quer que tenha acontecido, temos que nos mover agora. Eduardo bradou, mas a verdade estava se instalando em Clara, com um peso insuportável. Érica, pálida e tensa, olhou para as crianças e depois para Clara. Se você não souber o que você é, Clara, você vai se colocar e a todos em perigo. E há forças muito maiores que estão atrás de você. E nesse instante, uma sombra gigantesca deslizou sobre a janela estilhaçada. Uma presença escura te fez o coração de Clara disparar ainda mais. Aquela não era uma simples tempestade. O que estava chegando parecia uma força a ser temida. Algo que traria consequências infinitas. Clara! Eduardo gritou, puxando-a para mais perto. Não podemos ficar aqui. Decida agora. Mas o que Clara sabia? O que mais ela teria que confrontar além daquela verdade devastadora? As crianças, cada um deles era um elo nesta corrente de mentiras. E a escuridão estava à porta, pronta para se alimentar de tudo que eles amavam. O que mais estava em jogo? E quem exatamente ela realmente era? Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A figura da mulher, que um dia foi apenas uma imagem em uma foto, agora estava ali, na carne e osso, trazendo um turbilhão de emoções. Érica, a mãe das crianças. Eduardo, não você também? A voz dela tremia, o olhar que trocava com ele era carregado de dor e confusão. Clara ultrapassou a barreira da realidade. O que era suposto ser um abrigo, agora se revelava um campo de batalha emocional. Mas você estava morta! Eduardo gaguejou, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem desconhecido, que até aquele momento parecia ser uma ameaça, ficou em silêncio, seu sorriso se desvanecendo à medida que o drama se desdobrava. Não posso explicar agora, mas precisamos sair daqui, Érica insistiu, desesperada. As crianças correram para a frente. Os rostos angelicais, marcados pela inocência, mas agora também atormentados pela confusão. Mamãe, você está viva! Por que não voltamos antes? Uma das crianças questionou, os olhos brilhando de expectativa. Érica se agachou, estendendo os braços. Eu virei, meus amores, mas não temos tempo. Eles vêm! Clara se sentiu enjoada. Então era verdade. A mulher que ela admirava na foto estava ali. Mas o que estava sendo escondido? O homem na porta franziu a testa, nervoso, como se a revelação o fizesse perder o controle. O clima mudava e Clara sabia que a bomba estava prestes a explodir. Você não consegue escapar da verdade, Érica! Gritou o estranho,
com um tom ameaçador. Sua vida, suas escolhas, tudo isso prepara ser exposto. A tensão era palpável e o ambiente parecia se enrugar sob o peso de tantas emoções. Eduardo, ainda atordoado, caminhou na direção de Erika, buscando uma explicação que parecia não ter. O que você quer dizer com escolhas? O que você fez? Uma expressão de raiva e medo cruzou o rosto dela. Você sabe que eu não tenho culpa. Eu fiz o que pude para preservar nossas crianças. As palavras vinham carregadas de dor e um ressentimento que Clara nunca tinha percebido. Quem era aquela mulher realmente? O estranho riu, mas não de alegria. Era uma risada sombria, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Claro, preserve. A vida continua, até que os segredos venham à tona. Um barulho insuportável irrompeu do andar de baixo, como se o próprio chão estivesse se despedaçando. Clara olhou em volta, o medo se intensificando, e as crianças começaram a chorar. A realidade estava desmoronando. A casa, antes magnífica, agora parecia um labirinto de horror. Vá, corra! Eduardo gritou, virando-se para as crianças, mas antes que pudesse tomar qualquer ação, o estranho avançou e os encarava como se quisesse devorar essa nova revelação. Vocês não devem estar aqui para escutar isso. O fim está muito próximo. Clara franziu a testa. Mangos pesados de um eco distante subiam pelas paredes e a tensão era a eletricidade. O que você quer dizer? O que vem a seguir? Ah, Clara, você vai ver. A verdade é como um fantasma. Quanto mais tentam se esconder, mais ela vem até você, ele provocou. Então, em um movimento abrupto, ele se virou e apontou para a parede oposta, onde uma sombra escura começou a se formar, como se algo estivesse se contorcendo atrás da pintura. Não! Erika gritou, mas já era tarde. A parede se abriu com um estrondo, revelando um túnel escuro, embaçado, que parecia sussurrar promessas de destruição e revelações. Clara sentiu um frio na espinha. As crianças estavam paralisadas, a inocência fugidia diante do terror à vista. Eduardo olhou para Erika, os olhos dele carregando uma mistura de amor e desespero. Nós não podemos! O que está ali dentro? A expressão de Erika mudou. Um flash de reconhecimento e medo cruzou seu rosto. Você não sabia, Eduardo? O que está oculto ali é a verdade sobre nós e a verdadeira razão pela qual a nossa família foi desmantelada. Silêncio. Todos congelaram. Clara finalmente sentiu que cada palavra, cada tom, cada olhar carregava um peso imenso. O que está no túnel, Erika? Ela forçou, seu coração acelerado. Erika respirou fundo. A família, Clara. A verdadeira história. Eles têm tudo e não estão satisfeitos. E você é a única que pode intervir. Clara olhou para o estranho, cujos olhos brilhavam com uma satisfação cruel. Isso mesmo! Você, Clara, é o elo final que pode manter tudo em equilíbrio ou derrubar tudo de vez. Era uma montanha de emoções. Desde que ela aceitara o trabalho de babá, os sussurros a seguiam e agora estava na beira de algo colossal. Mas como? O que havia dentro do túnel? O que ela precisava fazer? Então, o inseguro eco de passos apressados vindo do andar de baixo fez todos virarem a cabeça. Eles estavam aqui.
O que teria atraído aqueles seres sombrios? O homem desconhecido sorriu, como uma cobra prestes a dar o bote. Vamos, Clara. A escolha é sua. O que você fará agora? Proteger suas crianças ou descobrir a verdade que pode custar suas vidas? Clara sentiu um nó na garganta. As crianças estavam olhando para ela, cheias de amor e esperança, sem saber o que estava prestes a desnudá-las. O que fazer? O silêncio na sala era ensurdecedor. A escolha pesava como chumbo. O túnel parecia pulsar, chamando enquanto os passos cresciam em intensidade. O tempo estava se esgotando. Clara sabia que não havia mais como voltar. Ela precisava escolher, e rápida. Contudo, essa escolha poderia mudar tudo, para sempre. Clara estava paralisada, o mundo girando ao seu redor. A figura da mulher que um dia foi apenas uma imagem em uma foto, agora estava ali, na carne e osso, trazendo um turbilhão de emoções. Érica, a mãe das crianças. Eduardo, não você também! A voz dela tremia. O olhar que trocava com ele era carregado de dor e confusão. Clara ultrapassou a barreira da realidade. O que era suposto ser um abrigo, agora se revelava um campo de batalha emocional. Mas você estava morta! Eduardo gaguejou, a incredulidade estampada em seu rosto. O homem desconhecido, que até aquele momento parecia ser uma ameaça, ficou em silêncio, seu sorriso se desvanecendo à medida que o drama se desdobrava. Não posso explicar agora, mas precisamos sair daqui, Érica insistiu, desesperada. As crianças correram para a frente, os rostos angelicais marcados pela inocência, mas agora também atormentados pela confusão. Mamãe, você está viva! Por que não voltamos antes? Uma das crianças questionou, os olhos brilhando de expectativa. Érica se agachou, estendendo os braços. Eu virei, meus amores, mas não temos tempo, eles vêm! Clara se sentiu enjoada. Então era verdade. A mulher que ela admirava na foto estava ali, mas o que estava sendo escondido? O homem na porta franziu a testa, nervoso, como se a revelação o fizesse perder o controle. O clima mudava, e Clara sabia que a bomba estava prestes a explodir. Você não consegue escapar da verdade, Érica! Gritou o estranho, com um tom ameaçador. Sua vida, suas escolhas, tudo isso está prestes a ser exposto. A tensão era palpável e o ambiente parecia se derrubar sob o peso de tantas emoções. Eduardo, ainda atordoado, caminhou na direção de Érica, buscando uma explicação que parecia não ter. O que você quer dizer com escolhas? O que você fez? Uma expressão de raiva e medo cruzou o rosto dela. Você sabe que eu não tenho culpa. Eu fiz o que pude para preservar nossas crianças. As palavras vinham carregadas de dor e um ressentimento que Clara nunca tinha percebido. Quem era aquela mulher realmente? O estranho riu, mas não de alegria. Era uma risada sombria, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Claro, preserve. A vida continua, até que os segredos venham à tona. Então, em um ato de desespero, Clara gritou: Parem! Precisamos nos decidir! Precisamos sair antes que seja tarde demais! A sala agora estava cheia de gritos e o estrondo das coisas quebrando do andar de baixo ecoava. Mas antes que o caos pudesse se espalhar ainda mais, o homem desconhecido avançou um passo,
e com um gesto rápido levantou a mão, chamando a atenção de todos. Você não entende, não é? A verdade que você busca, carne, será exposta em breve. E não é apenas sobre você, Clara. Sua voz ficou grave, ecoando. Nas paredes, algo no tom dele fez Clara estremecer. O que você quer dizer? Sua voz era um sussurro de medo. Então tudo aconteceu em um segundo. O jardineiro, que até então permanecera quieto, avançou em direção ao estranho, próximo o suficiente para que os olhos de Clara se arregalassem em choque. A verdade não é sua para contar. Você não pode simplesmente... Não, não, gritou o homem. E num movimento brusco, ele puxou uma corda que estava escondida sob as roupas. Uma explosão de fumaça encheu a sala. E no meio da confusão, um segredo devastador foi revelado. O jardineiro, para o horror de Clara, começou a mudar diante de seus olhos, seu corpo se contorcendo, e em frações de segundo, ele assumiu a aparência de um ser grotesco e ameaçador. Clara ficou sem palavras. O que estava acontecendo? As crianças gritavam, e a transformação do jardineiro despertou um instinto de proteção feroz nela. Vocês sabiam disso? Ela olhou para Eduardo e Érica, a indignação prendendo sua voz. Como puderam esconder isso? Eu não sabia. Eduardo respondeu, os olhos arregalados. Ninguém sabia que ele era disso. Ele me enganou. O ser monstruoso agora olhava para eles com um sorriso cruel. Oh, mas você todos sabem, não sabem? Você, Clara, é a razão por trás de todo esse jogo. Você é o elo, a última chave que nós procuramos. Clara sentiu sua mente girar. A responsabilidade, o medo e a pressão de seus segredos não pareciam mais perdidos em algum lugar da história. Era tudo muito real. A escuridão estava à sua porta e tudo apontava para ela. Como algo tão terrível poderia estar conectando todas suas vidas? Não, a verdade não pode ser isso. As palavras a saíram num grito. E no momento seguinte, a casa tremeu. Os gritos das crianças se tornaram mais agudos, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar sob o peso daquela revelação. A porta do túnel abriu-se ainda mais, sugando uma corrente de ar frio que fez a porta balançar. Clara sentiu a urgência crescendo. O que era a verdade que ela ainda não sabia? E o que ocorreria se não tomassem uma decisão rapidamente? Clara! A voz de Érica cortou o ar, mas o olhar dela era um misto de pavor e desespero. Você precisa decidir agora! O momento se arrastou e Clara percebeu que estava parada no centro de uma tempestade de segredos, entre o amor e o medo, entre a proteção e a verdade. O que mais ela teria que enfrentar? Qual seria o próximo capítulo daquela história aterrorizante que agora ameaçava não só a ela, mas a todos que se aproximavam? Uma nova reviravolta a aguardava, e as consequências daquela escolha a deixariam conhecida como a heroína ou a vilã. O tempo estava se esgotando, e um futuro incerto se aproximava rapidamente. Clara sentiu o chão tremer sob os pés, enquanto o ser grotesco surgia, seus olhos brilhando com uma malícia que gelava a espinha dela. Eduardo e Érica estavam em choque, incapazes de processar a transformação surreal diante deles. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Não podiam deixar que o medo dominasse. A vida de todos estava em jogo. Saia do caminho!
gritou Eduardo, posicionando-se na frente de Clara e das crianças. O ser riu, mas a gargalhada soava mais como um rosnado. Cada som reverberava no ar pesado e o pânico começava a se espalhar. No fundo, você sempre soube, não é? Seu olhar se fixou em Clara, como se quisesse penetrar em sua alma. A verdade não pode ser mantida em segredo para sempre. Chega! Clara se lançou para frente, sua voz firme, desafiadora. Vou parar você. O ser hesitou. O que ela sentia? Uma força que queimava dentro dela, como uma chama prestes a se expandir. Era hora de confrontar. Não podia ficar parada. Você não tem ideia do que está fazendo! Ele rosnou. Mas Clara não recuou. A visão do túnel atrás dele a chamava. A coragem tomava conta dela. As respostas estavam ali, ao alcance de sua mão. E a verdade não poderia ser mais terrível do que esse ser distorcido. Precisamos ir agora! Gritou Érica, puxando as crianças para trás. Eduardo acenou para Clara, suas expressões carregadas de desespero e determinação. Com um movimento rápido, Clara se virou e em um impulso correu para o túnel. O ar estava fresco e carregado de promessas, e a adrenalina dava o poder que ela precisava. A cada passo, seus medos se transformavam em visões de liberdade e de informação. Dentro do túnel, a iluminação era fraca, mas houve o tempo suficiente para que seus olhos se ajustassem. Imagens dançavam nas paredes, revelando a história de uma família dilacerada por mentiras. Clara, sem hesitar, tocou uma das paredes. Uma memória flutuou. Um riso suave, novos começos e o desespero da perda. Era ali que tudo começava. O ser grotesco a seguiu. Você não pode escapar da verdade. Você é parte disso. Mas Clara havia encontrado uma determinação renovada. Não! Eu sou muito mais! Ela se virou e enfrentou a criatura. A luz interna brilhando com intensidade. Eu não sou apenas produto de um passado sombrio. Eu sou a portadora do futuro. Com um gesto, ela liberou toda a energia e a dor que sentira. Uma onda de luz irrompeu dela e o ser hesitou. O que pareceu uma fraqueza em um momento de poder. O túnel estremeceu e Clara percebeu que a verdade também podia ser libertadora. Ela se voltou para as crianças e Eduardo. Esperava que elas pudessem sentir essa força. O ser gritou, mas Clara não hesitou. A verdade não precisa ser destrutiva. Vamos juntos! A luz se espalhou como um fogo, cobrindo tudo. O ser se contorceu e gritou, mas não pôde resistir. O passado começou a desmoronar sob os pés dele. Então tudo se iluminou. O mundo, antes tão sombrio, agora era envolto em luz. Clara abriu os olhos e, para sua surpresa, estava de volta na sala. As crianças e Érica estavam ao seu lado. O ser havia desaparecido e uma paz estranha preenchia o ambiente. Você fez isso! Eduardo sussurrou. Incredulidade e alegria mescladas em suas palavras. O olhar de Érica era de pura admiração. Mas e quanto ao nosso passado? Clara perguntou, confusa, enquanto uma nova luz necessária a envolvia. O que ainda resta? Érica sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Ainda temos muito a entender, Clara, mas juntos podemos enfrentar qualquer verdade. A luz pulsou uma conexão feita entre todos eles. O futuro brilhava intensamente, e a certeza de que juntos poderiam desvendar o que ainda estava escondido. Mas Clara não sabia. Novas sombras poderiam surgir.
As portas da história estavam entreabertas e os ecos de segredos não revelados se aglomeravam. Uma nova aventura os aguardava e a verdadeira luta estava apenas começando. E você, que acompanhou esta jornada, agora é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.